revisão da vida toda traz insegurança para os aposentados. Essa nova composição da corte, com 2 novos ministros, que no caso é o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, contribuiu, gente, para a mudança na revisão da vida toda. O que acontece, pessoal? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele pediu destaque no julgamento da revisão da vida toda. E com isso, o debate será agora transferido ao plenário físico, ainda sem data definida, e cada vez nós vemos uma enrolação e uma falta de respeito com os aposentados. Até o momento, o placar desta votação estava em 4-0 para negar os recursos. E a tese que dava sustentação à revisão da vida toda era que o segurado tinha direito a optar pela regra que fosse mais vantajosa para ele. Então, seja a regra de transição, que contabilizava, os salários a partir do ano de 1994, ou seja, a regra geral, que contabilizava toda a vida contributiva do segurado. Antes da suspensão, votaram contra os recursos os ministros Nunes Marques, que é o relator desta tese, o Cristiano Zanin, o Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia. Na prática, os 4 votaram para manter o julgamento do STF, que derrubou a revisão da vida toda. E esse pedido de destaque dos recursos contra a decisão invalidou o entendimento que autorizava a chamada revisão da vida toda. E quando há um pedido de destaque, gente, o julgamento ele é suspenso e é enviado ao plenário físico. Então, o número de aposentados afetados pela mudança de entendimento do STF chega, pessoal, a 102.791 pessoas que atualmente têm processos em andamento de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça. E as instituições pedem que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja revertida novamente ou que a Corte garanta a correção a aposentados que já obtiveram decisão favorável na Justiça, de pessoas que já entraram na Justiça e que estão de acordo com o seu direito. E o Instituto também pede que o direito à revisão das aposentadorias seja preservada para quem já tinha ações ajuizadas até a data da publicação do acórdão do julgamento, que se deu em 21 de março. Então, pessoal, olha só, veja a história por trás da revisão da vida toda, como que isso já está virando uma bola de neve. Vamos analisar junto aqui. Primeiro, para começar, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda, ela prevê que os segurados escolham a regra mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria, incluindo aí a regra de transição, que contabilizava os salários a partir de 1994, que era o início do Plano Real, ou a regra geral, que contabilizava toda a vida contributiva do segurado. E a medida ela é válida para quem se aposentou nos últimos 10 anos, desde que tenha dado entrada no pedido de aposentadoria antes da reforma da Previdência de 2019. Olha só, em 1999, o Congresso Nacional mudou a forma de apuração dos salários para calcular a aposentadoria dos segurados do INSS. Até então, o cálculo ele era feito a partir da média dos 36 últimos salários de contribuição. A reforma ela criou 2 fórmulas para definir o benefício. Qual fórmula foi essa? Uma transitória para quem já era assegurado e a outra definitiva para quem começou a contribuir a partir do dia 27 de novembro de 1999. Nos 2 casos, a média salarial ela passou a ser calculada sobre 80% das maiores contribuições. E a diferença ela foi um marco temporal, que no caso de quem já era assegurado, as contribuições feitas antes da criação do real, que em 1994, foram desconsideradas. E para os novos contribuintes, o cálculo ele avalia os recolhimentos, desde o início das contribuições, e você pode perceber através dessa linha do tempo. Então, veja essa linha do tempo comigo agora.
Olha só, em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da tese da revisão da vida toda. Os ministros decretaram a possibilidade de que os segurados escolham a regra mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria pelo INSS. Nesta época, em 2022, o placar foi de 6-5 pela aprovação, de votos. Aí, logo em fevereiro de 2023, o INSS apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão de todos os processos de aposentadorias ligados à medida até que a questão fosse transitada em julgado. Aí, em fevereiro de 2023, novamente, o ministro Alexandre de Moraes determinou ao INSS que apresentasse em até 10 dias, vocês lembram disso? Um planejamento de quanto tempo a autarquia federal ela precisaria para implementar os pagamentos da revisão da vida toda. Aí depois, em abril de 2023, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão da revisão da vida toda do INSS, que com isso a decisão final, ela garantiu, a correção no benefício aos aposentados e pensionistas que entraram com uma ação antes desse julgamento. Aí, logo em maio de 2023, a Advocacia Geral da União, ela recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal. O órgão entrou com um recurso chamado de embargo de declaração para esclarecer os pontos da tese definida pelo Supremo. Então, já tinha uma tese definida e eles embargaram, querendo aí esclarecer alguns pontos que já estavam definidos. Gente, não se esclarece o que já está definido, a fim de dar maior segurança jurídica aos pagamentos. Aí, logo em julho de 2023, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que tratam do tema até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, entre os dias 11 e 21 de agosto do ano passado, no plenário virtual. Aí, em agosto de 2023, o Cristiano Zanin, ele pediu vista. O que é isso? Mais tempo para analisar o caso, novamente pedindo mais tempo. Aí, em novembro de 2023, o julgamento ele foi retomado novamente. E em dezembro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu destaque novamente e suspensão a esse julgamento, que estava no plenário virtual. Então, quando ocorre o pedido de destaque, a decisão é levada ao plenário físico da Corte para recomeçar tudo de novo. E logo em março deste ano, de 2024, por 7-4, o Supremo Tribunal Federal derrubou novamente a revisão da vida toda, após considerar válido o trecho da Lei de Benefícios da Previdência Social sobre a regra de transição para ser usada para os cálculos de aposentadoria. Olha só, gente, olha o tamanho dessa demanda aí. Aí, em maio de 2024, o IEPREV, com o Instituto Previdenciário, recorreu ao Supremo por meio de embargos de declaração para questionar os pontos, do acordo que derrubou a revisão da vida toda. Aí o Instituto ele pede que o Supremo reconheça a força vinculada dos temas 334 e 1102, que asseguram ao contribuinte, ao direito ao melhor benefício previdenciário. O Instituto ele sustenta que os cidadãos que entraram com ações até a data de publicação desse acórdão, embargado, que foi no dia 21 de março de 2024, teriam direito à revisão. Por quê? Porque eles estariam amparados sobre o manto vinculante dos precedentes. E logo em junho de 2024, novamente a Advocacia Geral da União se manifestou, contra o recurso do Instituto Previdenciário, argumentando que a decisão de 2022 ainda não transitou em julgado, de sorte que não se vislumbra qualquer ameaça à segurança jurídica. E a AGU, ela citou estudo sobre o custo financeiro, começou a argumentar sobre o custo financeiro da revisão da vida toda, que seria de 70 bilhões de reais, onde poderia trazer danos, bilionários, à economia do nosso país. E o ministro Alexandre de Moraes já havia pedido destaque no julgamento de recursos na ação original,
E o caso chegou a ser pautado pelo presidente da corte, né, pelo Luiz Roberto Barroso, mas depois foi excluído do calendário. Então agora cabe, né, o ministro Alexandre de Moraes definir uma nova data, gente. Então, ministro, por favor, chega de enrolação. Respeite os aposentados, né, que é um dos agentes de aquecimento da economia do nosso país. Então, paga, né, quita essa dívida para quem tem direito. Estamos aguardando qual vai ser a sua resposta depois desse destaque. Então, esperamos que seja resolvido em favor dos aposentados, né, pessoal? Porque chega de enrolação. Na verdade, essa revisão da vida toda, ela está numa gangorra, né? Altos e baixos, uma hora vai, uma hora não vai. Então, seu ministro, você precisa, né, com todo respeito, decidir a vida dos aposentados sobre o direito da revisão da vida toda. Que seja favorável, né? Então, pessoal, vamos aguardar, porque agora com esse pedido de destaque, isso vai novamente voltar tudo de novo, né? Isso acaba fazendo com que atrase, que traz insegurança aos aposentados, quem tem direito, porque agora foi pedido esse destaque dando mais tempo. Daqui a pouco vai chegar dezembro, vai passar 2024 e ainda não foi decidido e resolvido a questão da revisão da vida toda. Então, gente, espero ter lhe ajudado com esta informação, deixando vocês antenados, tá? De tudo que está acontecendo, porque conhecimento e informação é poder. Então, você precisa ter conhecimento e informação de tudo que está acontecendo no nosso país, principalmente sobre os seus direitos como cidadão, né? Previdenciários e cidadãos. Então, pessoal, se ainda você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, compartilhe essa informação com seus amigos e familiares para que outras pessoas também possam estar bem informados, tá bom? E se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça, tá? Deixa o seu like, conto com a sua participação. Vamos aí rumo aos 200 mil inscritos, tá bom? Estamos aí com 197 mil. Agradeço a todos vocês. E se também vocês são novos por aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Thaís Explica e venham fazer parte da família Thaís Explica. Tenham uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!